Bom dia, pessoal. Arthur aqui. Tô aqui com o Cauã. Fábio, nosso câmera. Eu acordei agora, tá o cara de sono, mas a gente vai gravar um vídeo aqui para ajudar todo mundo. Então a gente vai revisar abdômen. Tudo que eu falar aqui não é nada de novo para vocês. Tudo isso aqui vocês já sabem, mas que por falta de convívio a gente acaba esquecendo algumas coisas, tá? Então a gente vai abordar coisas como o exame clínico do abdômen, então um exame físico, ascite, abdômen agudo, manobras de fígado e etc. Aqui a gente tem os sinais e sintomas, mas isso aqui todo mundo já sabe, tá? Primeiramente falando das hemorragias digestivas, todo mundo está estudando isso aqui. Basicamente a gente tem como referência o ligamento de Treitz, tá? Que está ligamento na junta duodeno e jejuno, duodeno jejunal. Tá? Então, acima desse ângulo de Treitz, hemorragia digestiva alta, abaixo do ângulo de Treitz, hemorragia digestiva baixa. Então, hemorragia digestiva alta, a gente tem a hematêmese, tá? E a melena, beleza? São os dois sintomas comuns apresentados. E na hemorragia digestiva baixa, a gente tem a hematoquesia, tá? E a enterorragia. Aqui não quer dizer que é melena, que é sangramento digestivo baixo, tá? Isso aqui é só uma imagem comparativa. Então aqui a gente tem a hematoquesia, que se difere da enterorragia pelo fato de que na hematoquesia a gente tem fezes com sangue, acompanhada de sangue. Já na enterorragia a gente tem um sangramento vivo pelo ânus, sem necessariamente estar acompanhada de fezes ou não. Aqui diarreia, mas que a gente já sabe, tá? Então vamos falar do exame físico do abdômen, tá? Cara, não vai aqui, sacanagem. O abdômen pode ser dividido em 4 ou em 9 quadrantes. Tá? Em 4 quadrantes a gente tem superiores, direito e esquerdo, inferiores, direito e esquerdo também. Em 9 quadrantes a gente separa eles em epigastro, mesogastro e hipogastro. Então tomando como partida a cicatriz umbilical. A gente tem os hipocôndrios direito e hipocôndrio esquerdo, flancos direito e esquerdo e também as fossas ilíacas direita e esquerda. Tá? A gente sabe então que o exame físico abdominal é dividido em inspeção, ausculta, percussão e palpação. Ah, Arthur, por que a ausculta tem que vir antes da palpação? Como você já sabe, a palpação ela pode alterar a motilidade intestinal. E por esse motivo a gente realiza a ausculta antes da palpação, para a gente não dessensibilizar o nosso teste. A inspeção vai ser dividida em palpação superficial e profunda, tá? E a palpação também superficial e profunda. Ou inspeção estática e dinâmica, palpação superficial e profunda. Beleza, então aqui algumas condições para a gente fazer o exame físico, primeiramente, paciente em decúbito dorsal, começar pelo lado direito do paciente, não esquece disso, esvaziar a bexiga, higienizar as mãos, tá? Mas o mais importante aqui é esvaziar a bexiga. E antes da gente iniciar o nosso exame físico abdominal, é importante a gente saber aonde que o paciente está sentindo dor, para que a gente deixe aquele quadrante por último para a gente realizar o exame. Tá? Na inspeção estática, então, o que a gente vai pedir para o paciente? Ficar em decúbito dorsal, então o nosso modelo Dom Cauã vai ficar em decúbito dorsal, tá? O examinador do lado direito do paciente, beleza? Sempre pelo lado direito. A gente vai começar inspecionando o abdômen. Então eu vou fazer uma inspeção frontal, beleza? Ou uma perpendicular, uma inspeção frontal e uma inspeção tangencial, observando o abdômen no plano, beleza? E a gente vai observar algumas coisas como cicatrizes de abdômen que podem indicar pra gente cirurgias prévias, beleza? Herniações já visíveis, que a gente vai ver que na inspeção dinâmica vai se diferenciar um pouco, mas também forma, volume do abdômen, que eu vou mostrar para vocês os tipos, abaulamentos da musculatura, lesões elementares, características da pele, os hematomas, que são aqueles sinais que a gente viu agora, os sinais de Cullen e Gray-Turner, que vão indicar para a gente a pancreatite necrohemorrágica, quando a gente já tem um acometimento mais grave do pâncreas, tá bom? E depois, sinal de Cullen, ó, mostra aqui, Fábio. Sinal de Cullen, sinal de Gray-Turner, que é a equimose nos flancos. E o sinal de Cullen é a cicatriz, é a equimose periumbilical. Beleza? É importante também que a gente visualize a presença ou não de vascularização colateral que o nosso corpo faz em um caso de condição patológica, como na hipertensão portal ou até mesmo na obstrução da veia cava superior.
que são as cicatrizes. E na inspeção dinâmica a gente tem como avaliar algumas coisas, como peristaltismo visível em pessoas muito magras são possíveis de observar, beleza? A pulsação aórtica da aorta abdominal, ela pode ser visível, tá? Então vem cá, Fábio, chega perto, meu filho. Ó, pega aqui de lá. Quando uma pessoa é um pouco mais magra, a gente consegue ver a pulsação da aorta abdominal, beleza? E a gente vai observar também os movimentos respiratórios. Se o paciente deitado adota uma respiração tóraco-abdominal ou costal superior, tá? E a gente vai realizar a manobra de Valsalva, ou melhor, o paciente vai realizar a manobra de Valsalva. Ele vai levar a mão fechada, o dorso da mão sobre a boca e vai fazer uma pressão. Essa pressão forçada intra-abdominal, pode soltar, senão você vai desmaiar. Essa pressão intra-abdominal vai fazer com que alguma hérnia, se esteja dentro do abdômen dele, pela pressão intra-abdominal, ela vai tender a saltar para fora. Tá? Então vamos lá. A ausculta abdominal, ela deve ser realizada nos 4 quadrantes abdominais. Então a gente viu como superior direito, né, e os inferiores também, beleza? E a gente vai avaliar alguma coisa, como ruídos hidroaéreos, que são os RHA, presença de borborigmos ou ausência de ruído. Mas Arthur, quanto tempo eu devo ficar avaliando na ausculta? 1 minuto por quadrante. Então eu vou pegar aqui, tá, o meu estetoscópio com o diafragma previamente aquecido, beleza? Eu vou posicionar no quadrante, que o paciente não está sentindo dor. Por quê? Vamos supor que o Cauã esteja com uma dor no quadrante superior direito. Eu vou começar pelo quadrante superior esquerdo e vou fazer o quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, deixando o quadrante superior direito por último. Então, ó, 1 minuto nesse quadrante, 1 minuto nesse quadrante, 1 minuto nesse quadrante e por último nesse quadrante. O ideal é que a gente ausculte, então, de 5 a 30 ruídos hidroaéreos. Menos que 5 são ruídos hidroaéreos hipoativos, maior do que 30 são hiperativos, tá? Mas, ó, eu não auscultei nenhum ruído hidroaéreo, né? Então totalizaram 4 minutos de ausculta, não auscultei nenhum ruído hidroaéreo. O que eu faço? Eu pego mais 1 minuto e esse 1 minuto eu vou dividir entre os 4 quadrantes. Então, para confirmar a minha suspeita diagnóstica, eu vou auscultar mais 15 segundos em cada quadrante, se eu não auscultar nenhum ruído. Então eu vou pegar mais 1 minuto e vou ficar mais 15 segundos aqui, 15 segundos aqui, 15 segundos aqui e mais 15 segundos aqui, totalizando 1 minuto. Tá? Aqui já foi, beleza. A gente fez a ausculta então abdominal dos ruídos hidroaéreos, mas a gente também tem a ausculta vascular, que a gente vai verificar artérias como renal, ilíaca, tá? E as femorais. Beleza? Então agora, utilizando a campânula do estetoscópio, a gente vai encontrar primeiro a aorta abdominal, que ela se localiza 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Então, 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Na transição do epigastro para o mesogastro, a gente vai ter a aorta abdominal. O ideal é que a gente não encontre nenhum sopro, tá? Do lado da artéria aorta abdominal, nos hipocôndrios, a gente vai ter as artérias renais. Aqui também, artérias renais. Nos flancos, a gente vai ter as artérias ilíacas. Então, ilíaca de um lado, ilíaca do outro. E as femorais na fossa femoral. Tá? Se a gente encontrar algum sopro nessas artérias, é indicativo de uma estenose de alguma dessas artérias. Tá? A palpação superficial. Então, não sei se eu falei para vocês, ela é dividida em superficial e profunda, tá bom? A superficial, ela é feita com uma mão e eu vou aprofundar de cerca de 1 a 2 centímetros. Então, utilizando uma mão, sempre deixando o quadrante afetado por último. Então, ó, 1 centímetro. Lembra sempre de não fazer movimentos giratórios, mas sim de frente e trás, beleza? Então, ó, não fazer movimentos assim, mas sim de frente e trás, beleza? Sempre um quadrante por vez. Beleza? E a gente tem como objetivo o quê?
a gente identificar alguma hipersensibilidade abdominal, massas mais visíveis, tá? Ou até mesmo algum órgão que esteja aumentado, a gente consegue visualizar na palpação superficial. Já na palpação profunda, ela tem como o quê? Duas coisas: delimitar órgãos, como o fígado, por exemplo, e palpar massas menos óbvias, que são mais profundas. Então, agora utilizando as duas mãos, bimanual, eu vou aprofundar de 5 a 8 centímetros, coordenando com a respiração do paciente. Então, na hora que ele inspirar, eu vou aprofundar, e na hora que ele expirar, eu vou fazer o movimento de frente e trás. Então, inspira, aprofundei, expira. Inspira, aprofundo, expira. Inspira, aprofundo, expira. Eu tento palpar o órgão. Inspira, expira. Show? É isso aí. E agora a percussão. Percussão, como você já sabe, a gente tem 3 tipos, tá? 4 sons, na verdade, que é maciço, timpânico, submaciço e, claro, pulmonar. No abdômen, o comum é que seja timpânico, pela presença de ar, tá? E, no caso de maciçez, pode indicar o aumento de algum órgão, beleza? Como, por exemplo, do fígado, que é um órgão maciço, ok? E a percussão não tem muito bem um roteiro, mas são basicamente 3 percussões por quadrante. Então, vou fazer, ó. Provavelmente nosso amigo aqui tá maciço, tá? Não foi no banheiro. Ó, aqui o bichinho tá com gases, tá? Beleza? Então é mais ou menos isso. Percussão de dígito digital, que a gente já viu. Beleza. O fígado, então, é um fígado que está localizado, ele é protegido pelo rebordo costal direito, tá? O ideal, o normal, pode-se considerar o fígado palpado 1 centímetro abaixo do rebordo costal direito, considerado normal. No fígado a gente vai ter algumas manobras, como manobra bimanual, Lemos Torres e Matteo Cardarelli. Todas essas manobras eu vou realizar coordenando também com a respiração do paciente, tá bom? Então, na hora que ele inspirar, eu vou sempre partir da cicatriz umbilical, porque nas grandes hepatomegalias, o fígado pode chegar até na cicatriz umbilical, tá? Então, sempre do lado direito do paciente, na hora que ele inspirar, inspira, eu vou aprofundar minha mão, expira, eu vou tentar palpar o órgão. Inspira, expira, inspira. Beleza? Sempre da cicatriz umbilical ao rebordo costal direito. E a gente também tem, deixa eu ver se ela colocou, bimanual, a de Matteo Cardarelli. A manobra de Matteo Cardarelli, conhecida como palpação em garra, é o seguinte. No lado direito do paciente, eu vou me posicionar do lado do ombro dele, o ombro direito, na direção do antepé dele, então ó, na direção do antepé esquerdo dele, ok? Eu vou utilizar a manobra de palpação em garra. Então, partindo da cicatriz umbilical, por que ela é considerada palpação em garra? Porque eu faço uma garra com as mãos, ok? Ele também, na hora que ele for inspirar, eu vou aprofundar, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Beleza? Por isso que ela é palpação em garra. E a gente tem outra, chamada de Lemos Torres. A manobra de Lemos Torres, pode vir aqui, a manobra de Lemos Torres é o seguinte: com a minha mão esquerda, eu vou anteriorizar o flanco do paciente, ou anteriorizar o fígado, anteriorizar o fígado, beleza? Com a minha mão esquerda. Com a minha mão direita, partindo da cicatriz umbilical ao rebordo costal direito, eu vou fazer a mesma coisa, pedir para o paciente inspirar. Na hora que ele inspirar, eu aprofundo, expira. Eu vou tentar palpar o órgão, ó, sempre anteriorizando o fígado do paciente. Inspira, expira, tá? Até o rebordo costal direito, da cicatriz umbilical ao rebordo costal. Agora, vou pegar uma fita métrica aqui. A gente tem a hepatimetria. A hepatimetria, como o próprio nome diz, a gente vai medir o tamanho do fígado, tá? Então, o que a gente vai fazer?
O fígado, ele é um órgão maciço e o abdômen é uma área timpânica, tá? Melhor assim dizendo. Como que a gente vai fazer essa hepatimetria? O fígado tem o seu lobo, o seu limite superior e o limite inferior, tanto do lobo direito quanto do lobo esquerdo, tá? Então, a delimitação do limite inferior do lobo esquerdo, do lobo direito, ela acontece assim. Eu vou tomar como referência a linha hemiclavicular direita, a linha hemiclavicular direita, então no meio, mais ou menos na região do mamilo, ok? Ó, na linha hemiclavicular direita, na direção da cicatriz umbilical. E o que eu vou começar a fazer agora? Eu vou percutir de baixo para cima, até a transição do som timpânico para o som maciço. Então, ó, timpânico, 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 maciço. Identifiquei que o som é maciço, eu pego uma caneta e faço uma marcação. Uma marcação, beleza? Agora a gente vai encontrar o limite superior. O inferior a gente já delimitou. Na linha hemiclavicular também. Claro pulmonar. Claro pulmonar. Claro pulmonar também. Sempre fugindo da superfície óssea, então sempre entre a costela. Claro pulmonar ainda. Maciço. Encontrei o som maciço? Faço uma marcação, beleza? Agora a gente vai achar o lobo esquerdo. O lobo esquerdo é da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. A gente tem algumas formas de delimitar o lobo esquerdo. O seu limite superior pode ser na mesma reta do limite superior do lobo direito, beleza? Aqui na junta parasternal direita. Então eu posso marcar aqui. Ou o que eu posso fazer? Eu vou partir também aqui, ó, do segundo espaço intercostal, do ângulo de Louis, até eu ter a transição do som claro pulmonar para o som maciço, beleza? Exatamente na minha marcação, o som maciço apareceu, tá? Então você pode utilizar como referência. Então achei o limite superior direito do fígado dele, na mesma direção eu faço o limite superior do lobo esquerdo. O limite inferior do lobo esquerdo pode ser usado como referência o apêndice estifoide, beleza? Então eu aprofundo aqui, ó, e o apêndice estifoide, mais ou menos aqui nessa região, eu posso fazer a marcação, beleza? Que vai dar mais ou menos aqui a hepatimetria. Ou eu parto da cicatriz umbilical até a transição do som timpânico para o som maciço. Exatamente na minha marcação deu o som maciço. E a gente vai pegar uma fita métrica e medir o órgão do paciente. Então, ó, nessa outra referência que eu tinha colocado aqui, o lobo direito pode ser de 6 a 12 centímetros, então eu vou pegar a fita métrica. O lobo direito do paciente tem 7 centímetros, então está considerado normal, beleza? 7 centímetros. Enquanto o lobo esquerdo pode ser de 4 a 8 centímetros. Que no caso do paciente tem 4,5 centímetros, tá? Então, está dentro dos parâmetros, não se encaixa nem como uma hepatomegalia, tá bom? A hepatomegalia pode ser dividida em pequena, até 2 dedos abaixo do rebordo costal, em médias de 2 a 4 dedos depois do rebordo costal, e as grandes acima de 4 dedos transversais do rebordo costal, que é basicamente quando ela atinge a cicatriz umbilical. Tá? No fígado a gente tem 2 sinais, tá, que vão indicar para a gente ou pneumo peritônio ou abscesso hepático. No caso do sinal de Jober, é basicamente a timpanicidade na maciez hepática, aonde era para estar maciço, está timpânico. Então eu vou percutir o fígado do paciente e ao invés de estar maciço, vai estar timpânico. Sinal de Jober presente. E o sinal de Torres-Homem indica que quando eu for fazer a percussão no fígado do paciente, o paciente vai referir dor, indicativo de abscesso hepático. E o baço.
A palpação do baço ela é semelhante à palpação do fígado, só que a gente tem alguma diferença. Por quê? Na palpação do baço, a gente vai utilizar o lado esquerdo do paciente. Então, vamos vira de cabeça para lá. Do lado esquerdo do paciente, beleza? Cameraman, vem para cá. Do lado esquerdo do paciente. Por quê? O baço está do lado esquerdo, tá? O baço está do lado esquerdo. E o que a gente vai fazer? É a mesma coisa, são as mesmas duas manobras. A gente tem Lemos Torres para o baço e manobra de Matteo Cardarelli, e a gente tem a posição de Schuster. A posição de Schuster é o seguinte: o paciente fica em decúbito lateral direito, perna esquerda flexionada, próxima ao tronco, mão esquerda sobre a cabeça, expondo toda a região do baço. Beleza? Cameraman, vem pra cá. A manobra de Matteo Cardarelli também deve ser feita coordenando a respiração do paciente. Então, na hora que ele inspirar, partindo da cicatriz umbilical também, ok? O cameraman está tentando achar uma posição. Inspira, eu aprofundo. Expira, eu tento palpar o baço. Inspira, expira, inspira, expira. Até o rebordo costal esquerdo, tá bom? Normalmente, o baço não é palpável. Porém, se ele for palpável, ele já é considerado 2 vezes maior do que o seu tamanho original, no caso, tá? Só essa daqui. Agora, posição de Schuster, que eu já falei para vocês, Matteo Cardarelli. E a gente tem a localização do baço, que é pelo espaço de Traub, tá? O espaço de Traub é o seguinte: é um órgão não, melhor dizendo, é um lugar semilunar que a gente vai delimitar ele para o baço. Então, o espaço de Traub, normalmente, ele é um lugar timpânico, porque ele está envolvido pelo peritônio, tá? Então, é o seguinte, o espaço de Traub, ele é delimitado da seguinte forma. A câmera vem para cá. Boa. A gente tem 3 referências para o espaço de Traub. O 6º espaço intercostal esquerdo, tá? A linha axilar anterior, ok? Linha axilar anterior e o rebordo costal esquerdo. Então, a gente tem que tomar como princípio o ângulo de Louis. O ângulo de Louis vai entregar a posição para a gente do 2º espaço intercostal. 2º espaço intercostal, vou encontrar o 3º, vou encontrar o 4º, do 4º vou encontrar o 5º espaço e, por último, o 6º espaço intercostal. Cameraman, cadê meu marca-texto, cameraman? Meu marca-texto, tá aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer uma marcação, beleza? Oh, meu Deus. Fiz um espaço errado. Aqui. 6º espaço intercostal. Rebordo costal. Então, ó, todo o rebordo costal, beleza? Rebordo costal. E linha axilar anterior. A linha axilar anterior, né, como o nome diz, aqui é a linha axilar média, linha axilar anterior. Beleza? Vai formar um espaço semilunar. O que quer dizer isso? Aqui, ó, é todo o rebordo costal, ó, todo o rebordo costal. Então, ó, por que é chamado de semilunar? Porque vai formar uma meia-lua, beleza? Ó, aqui é o fim do rebordo costal, ó. Tá vendo quando eu pressiono? Ó, é o fim do rebordo costal. Mostra lá, cameraman, para falar que eu fiz certo. Beleza? É esse o espaço de Traub. Porém, a gente tem uma segunda referência, que é a linha de Piorry. A linha de Piorry, a gente toma como base como posso dizer, a articulação costoclavicular ou externo-clavicular. Beleza? Então aqui está a costoclavicular esquerda e aqui a direita. Tomando como base a direita, a gente vai encontrar, filma aqui, cameraman, o final do rebordo costal esquerdo, ó, bem aqui onde está meu dedo, onde o rebordo costal está terminando. A gente vai traçar uma linha até o rebordo costal esquerdo dele. Olha como deu direitinho aqui, ó, no final do rebordo costal. A linha de Piorry também vai delimitar pra gente o espaço de Traub, tá? Agora, tá bom, Arthur, você falou isso aí tudo, mas o que tem espaço de Traub?
Se eu percutir aqui o espaço de Traube e tiver timpânico, como é o caso aqui, filma aqui, cameraman. Olha aqui. Timpânico. Timpânico, meu Deus. Olha. Se tiver maciço, indica o que, cameraman? Espaço de Traube livre. Oh, espaço de Traube livre. Mas se tiver maciço? Se tiver maciço, está ocupado, né? Então, é esplenomegalia. Então, quando o espaço de Traube estiver livre, é timpanicidade, está normal. Se tiver maciço, esplenomegalia, tá? Foi? Beleza. Agora, pâncreas, vocês já viram? Não. Vesícula biliar. Tô cansando. Vem cá, chega pra cá. O ponto cístico, que é o lugar onde ocupa a vesícula biliar, é bem simples. Ela é traçada da seguinte forma. Linha, espinha ilíaca antero-superior esquerda, rebordo costal direito. A gente vai traçar uma linha, ó, entre a espinha ilíaca inferior esquerda e o rebordo costal direito. A gente vai pegar bem no final do rebordo costal, indica pra gente o ponto cístico. Beleza? Filma lá, cameraman, pra ver que eu tô certo lá. Boa, cameraman. Esse é o ponto cístico. Por que é importante saber do ponto cístico? A gente vai ter dois sinais, que é o sinal de Murphy, que é a compressão do ponto cístico dolorosa. Então, na hora que eu comprimo, faz uma cara de dor. Na hora que eu comprimo o ponto cístico, o paciente vai... Erro de gravação. O paciente vai referir dor e interromper a respiração dele. E a gente tem outro, que é o sinal de Courvoisier-Terrier, que é... para de rir, cara. Que é quando o paciente está ictérico, tá? E a vesícula biliar palpável, ela não é palpável normalmente, indicando então pra gente uma colelitíase, tá? Que é a obstrução do ducto colédoco. Então aqui a vesícula biliar estaria palpável e o paciente ictérico, caracterizando por Courvoisier-Terrier. E agora a CIT. A CIT, basicamente, a gente vai ter três manobras, tá? Mas a gente tem uns tipos de ascite. A ascite de pequeno volume, menor que 500 ml de líquido. Entre 500 ml a 1 ml, opa, meu Deus, a 1 litro e meio, caracterizado como ascite de médio volume. E acima de 1 litro e meio, ascite de grande volume, tá? Para ascite de pequeno volume, a gente tem ultrassonografia abdominal e também sinal de piparote em pé, tá? Mas eu vou fazer aqui só deitado. Para a manobra de ascite de médio volume, a gente tem duas, tá? Que é semicírculo de Skoda e massa 6 móvel. O semicírculo de Skoda é o seguinte. Cameraman, cadê meu marca-texto? Utilizando como ponto a cicatriz umbilical, a gente tem que ter como referência que o líquido, quando o paciente está em decúbito dorsal, ele tende a escorrer para os lados, tá? Por efeito da gravidade. Ele tende a escorrer para os lados. Então, quando eu percutir ao redor da área abdominal, aqui, ó, vai estar timpânico. Porém, quando eu for para as extremidades, vai estar maciço. Então, vamos supor que o paciente esteja com ascite. Aqui, ó, vai estar timpânico e aqui vai estar maciço. Tá maciço. Eu vou lá com uma marcação e delimito. Mesma coisa, cicatriz umbilical, timpânico, maciço. Venho aqui e delimito. Timpânico, maciço. Venho aqui e delimito. Tá? Por quê? Se eu for fazendo isso em todo ao redor do abdômen dele, vai formar exatamente o semicírculo de Skoda, caracterizando pra gente a ascite de médio volume. Então, basicamente, eu parto da cicatriz umbilical radialmente, tá? Percutindo radialmente para a periferia. E aí a gente tem a massa 6 móvel. A massa 6 móvel é o seguinte. Em decúbito dorsal, o paciente nos flancos vai ter uma massa 6, porque o líquido escorreu. Agora fica em decúbito lateral esquerdo. O líquido foi lá para o outro lado, tá? Então aqui está timpânico e aqui embaixo estaria maciço. Agora o paciente fica do outro lado.
como o líquido escorreu para o limite inferior, aqui estará timpânico e aqui estará maciço. Maciçez móvel é isso. Tá? E a gente também tem a percussão por piparote, que é a seguinte. O paciente vai pegar a mão esquerda e colocar sobre a linha mediana, na cicatriz umbilical. Com a minha mão direita, filma aqui, cameraman. Com a minha mão direita, eu vou segurar o flanco dele, o flanco esquerdo, e com a minha mão esquerda, eu vou dar um piparote, tá? Eu vou dar um piparote, ok? O ideal, ou melhor, se ele estiver com ascite, é que eu sinta as ondas provocadas pela água na minha mão direita. Lembrando, piparote, a percussão por piparote ela é feita em ascites de grande volume. Então lá para 1,5 litro, tá bom? Mais de 1,5 litro. Que foi? Beleza. Então, agora sobre abdômen agudo, né? O primeiro caso é da peritonite, tá? A peritonite, que é a inflamação do peritônio, ela é caracterizada pelo quê? Uma hipersensibilidade abdominal, então o paciente está referindo dor no abdômen, tá? E também aquele abdômen em tábua, tá? Que é um abdômen rígido, tá? E a gente tem um sinal para caracterizar a peritonite, que é o sinal de Bloomberg, que é a descompressão súbita dolorosa. Então, é o seguinte, com as minhas duas mãos, eu vou fazer uma compressão, eu vou comprimir lentamente e vou fazer uma descompressão súbita. Então eu aprofundo lentamente e faço uma descompressão súbita. Comprimo lentamente e faço a descompressão súbita. Beleza? Lembrando, o sinal de Bloomberg pode ser feito em todo o abdômen, que vai ser positivo no caso de peritonite. Mas a gente tem outras coisas como o sinal de Bloomberg no ponto de McBurney. O ponto de McBurney é caracterizado como? A gente toma como referência a espinha ilíaca antero-superior direita, cicatriz umbilical. Nos 2/3 inferiores à crista ilíaca antero-superior direita é o ponto de McBurney. Então, ó, 2/3. Então aqui está o primeiro terço, 2/3, tá? Bem aqui. 2/3, ponto de McBurney, tá? E a gente vai fazer a descompressão súbita, beleza? Então, ó, eu comprimo lentamente e solto, que vai indicar pra gente, se o paciente referir dor nessa descompressão súbita, apendicite, beleza? E a gente tem outras, como o sinal de Rovsing. O sinal de Rovsing é uma dor na fossa ilíaca direita ao comprimir a fossa ilíaca esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu estou aqui na fossa ilíaca esquerda, vou comprimir o abdômen do paciente. Na hora que eu comprimir aqui, os gases que estão no cólon descendente tendem a se deslocar para o cólon ascendente e comprimir o apêndice. E se ele estiver inflamado, o paciente vai referir dor. Então eu comprimo todo o cólon descendente do paciente, beleza? Na intenção dele sentir dor na fossa ilíaca direita, tá? Sinal de Rovsing. O sinal do Ilho-Pessoas. Paciente em decúbito lateral esquerdo, tá? Paciente em decúbito lateral esquerdo. Eu vou estabilizar com a minha mão esquerda a crista ilíaca antero-superior direita, enquanto o paciente vai tentar fazer um chute para frente. Então ele vai tentar chutar para frente e eu vou aplicar uma contra-resistência, tá? E a gente também tem uma outra opção, que é fazer uma hiperextensão, o cameraman. É uma hiperextensão de quadril. Então, ó, eu vou tentar estender. Se ele referir dor, também é um caso de apendicite, tá? E a gente tem outra, como o decúbito dorsal, que é o sinal de Lapinski. O sinal de Lapinski eu costumo falar com o sinal de Lazeg, tá? Uma manobra de Lazeg com dor, que é o seguinte: a gente vai elevar o membro direito do paciente a 60 graus, caracterizar a manobra de Lazeg, porém comprimindo a fossa ilíaca direita. Então, ó, eu comprimo a fossa ilíaca direita enquanto eu elevo o membro direito, beleza? A 60 graus, beleza? E se o paciente referir dor, também é positivo para apendicite. E a gente também tem o sinal do obturador, que lembra daquele módulo B, que é uma dobra de Fadir? O que acontece?
Aí a gente vai fazer uma flexão de quadril e joelho a 90 graus e uma rotação interna de quadril, tá? A gente vai fazer uma rotação interna de quadril, forçar uma rotação interna de quadril, indicando se o paciente referidor, tá? Caso de apendicite também. E a gente também tem um outro sinal, que é o sinal de Elenander. Fica em decúbito ventral, por favor. Aí a gente pega um termômetro, chufa no paciente, tá? E se a temperatura retal for maior do que 1 grau do que a temperatura axilar, indica pra gente também um processo infeccioso da cavidade abdominal, tá bom? E a gente também tem a última, que não caracteriza como um abdômen agudo, mas sim com uma emergência também, fica de decúbito dorsal, que é o sinal de Gersani, tá? O sinal de Gersani, com as duas mãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma compressão do abdômen, tá? E vai indicar pra gente o fecaloma, beleza? E a gente vai sentir como se fosse uma sensação de velcro, né? Como se fosse uma crepitação na ponta dos nossos dedos. Então eu vou fazer uma compressão lenta e uma descompressão lenta, ó, tentando sentir esse descolamento do fecaloma da parede abdominal, da parede intestinal, tá? Que vai provocar essa sensação de crepitação, como se fosse um velcro descolando, beleza? É isso aí, ó, filma aqui, cameraman. A gente já tá ficando esquizofrênico, tá todo mundo estudando igual um doido, bons estudos para PPI, e é nóis. Fique com o trailer do próximo vídeo aí.